os métodos anticoncepcionais impedem os que têm a ver com hormônio, né? Eles, de fato, impedem a ovulação, ou a ovulação acontece a formação do embrião e eles impedem a nidação. Então, quer dizer, fazendo a pergunta de maneira mais simples, os métodos anticoncepcionais são abortivos? Essa é a pergunta que às vezes coloca no CRM na berlinda, né? Mas não tem como fugir dela, obviamente. E essa questão, de fato, infelizmente, antes, é mais uma dessas situações em que a ideologia tomou conta da medicina. E se você for olhar nos arquivos que descrevem o movimento contraceptivo enquanto um braço do feminismo, existem relatos, registros históricos de que, naquela época, a honestidade intelectual das pessoas era muito maior. Porque, pelo menos, elas reconheciam, né, e registravam isso, de que nós não podemos pensar na vida começando na fecundação se nós queremos instaurar uma cultura contraceptiva, na verdade, mais uma política contraceptiva eficaz. Porque elas já sabiam que existia o potencial anti-implantatório de todos esses mecanismos contraceptivos. É claro que, na maior parte das vezes, em maior ou menor grau, as pílulas vão bloquear a ovulação. Mas isso nas condições normais de temperatura e pressão. Porque a gente, na realidade, sabe que essa mulher não toma sempre no mesmo horário, que ela toma outras medicações que mexem com a concentração sanguínea desses hormônios. Às vezes pula o dia, aí toma pula 2, aí depois de 2, 3 dias esquecendo, ela toma 3 pílulas achando que ela vai recuperar. E não necessariamente, aliás, já posso adiantar que isso não resolve a questão. E que nossa, o quantas bloqueio... vezes eu tomei 2? Nossa. Esqueceu um dia, no dia seguinte, que merda. Mas você não tá sozinha, isso daí a população toda brasileira e mundial tá toda assim, né? E no final das contas, a gente sabe que essas pequenas flutuações sustentadas nos hormônios, nos níveis de hormônios artificiais, é o que muitas vezes vai atrapalhar, vai permitir, na verdade, o pico de FSH e LH, que são os hormônios que induzem a ovulação. A gente tem como garantir que não vai ovular de jeito nenhum? Jamais. Com DIU hormonal, então, de jeito nenhum. Prova disso é que a gente conhece grávidas que engravidaram tomando. Com DIU. Você pode engravidar usando qualquer método, né? Até quem fez laqueadura pode engravidar, porque pode haver recanalização, vasectomia, tudo. Porque nenhum método é 100%. Você pode procurar na literatura. Eles esbarram em 99%. 99% de gestação visível. Aí quando você vai para os estudos que tentam avaliar se o DIU tem uma capacidade, por exemplo, inequívoca de não deixar o espermatozoide subir, você começa a ver estudos que, em biópsia de trompa, começam a ver mulheres com DIU com espermatozoide na trompa. Mulheres com DIU produzindo uma substância que começou a ser estudada para tentar entender por que algumas mulheres faziam FIV, mas não vingava, entre aspas. O que é FIV? Só pra... A fertilização in vitro, Sim. né? Reprodução assistida. Você fecunda o óvulo em laboratório e transfere para o endométrio, e aí queriam saber por que não funcionava. Nessa altura, começaram a estudar uma proteína específica produzida pelo embrião antes de se fixar, pelo ovo, né? Antes de se fixar. Vamos chamar essa vida aí, nesse estágio mais inicial, de ovo, mas de maneira mais didática. Mas essa vida já começa a produzir substâncias reconhecíveis no soro materno, no sangue materno, antes de se fixar. Ou seja, já existe um organismo, né, já estruturado e produzindo uma substância que induz tolerância na mãe. Ou seja, está se preparando para chegar no útero. Essa substância se chama EPF. Early Pregnancy Factor, né? Como se fosse um fator precoce da gestação, antes de implantação. Isso lá pela década de 80 começou a ser estudado. O que começou a aparecer de estudo? Mulheres com DIU com esse hormônio positivo no sangue. De onde veio esse hormônio? De óvulos fecundados em mulheres com DIU produzindo isso. Então, assim, dá para dizer que o DIU não impede a fecundação sempre? Jamais. Porque, obviamente, na realidade é muito diferente do laboratório, né? O que a gente estuda em laboratório, o muco produzido pelo DIU hormonal e pelo DIU de cobre impede o espermatozoide de subir. No laboratório. E na vida real? Porque a mulher não é um naquele laboratório. ambiente, né? A gente não sabe totalmente. Pelos mesmos estudos a gente vê. O espermatozoide não sobrevive, na maioria das vezes, em lubrificantes artificiais. Então atrapalha na fertilidade.
Aí você vai rastrear na população a galera que usa lubrificante artificial nas relações e que não usa, engravida na mesma frequência, na mesma quantidade, porque em laboratório o espermatozoide é uma coisa, na vida real é outra. Então, essa interpretação a gente pode honestamente trazer para a realidade do DIU. Isso é uma suposição com uma base científica razoável. E se você está falando em questões bioéticas, se você tem uma mulher, e aí isso não deveria ser relativo, a vida começa na fecundação, sempre foi assim. Quando é que essa definição começou a mudar? Para outras espécies ainda é. Ainda é, né? E sempre foi assim. O que foi que mudou, o que foi que provocou a mudança nessa concepção, desse conceito? A chegada do contraceptivo. Então não foi um questionamento espontâneo da ciência. Nossa, será que é mesmo na fecundação? Vamos começar a estudar melhor isso pra gente ver. Não, a gente quer colocar anticoncepcional no mercado. Então vamos começar a pensar nesse começo da vida em outro momento pra não ficar feio? Foi assim. Tá escrito lá, tá descrito pelo movimento feminista. Nós precisamos mudar o conceito de vida começando na fecundação se a gente quiser instaurar uma política contraceptiva e abortiva. E aí vem toda a liberdade sexual, aquela Exato. coisa toda depois, né? É um movimento pensado, do ponto de vista político, social. Não é uma coisa espontânea da ciência tentar ser mais honesta e se aproximar da verdade no entendimento de quando a vida começa. Isso foi uma coisa premeditada. A gente precisa relativizar isso para introduzir isso aqui. Então, isso não é ciência, entende? E aí a gente começa a entrar nesse dilema. O anticoncepcional para você é abortivo porque você considera que a vida começa na fecundação. Porque para mim pode abortar até 20 semanas. Para mim até 40. Então não é problema. Aí você chega no consultório do ginecologista e pergunta para ele se é abortivo. O cara fala, não, você é louca. Isso é coisa de católico. Isso é coisa de gente antiquada. Mas tá lá no estudo. Tá lá a sociedade acadêmica, até o momento pílula, era na fecundação. Inclusive a pílula do dia seguinte também, né? Também pode atrasar ou a fecundação ou a anidação, se já tiver acontecido. Já tiver fecundado. Ó. Né? Então, uma das outras evidências mais claras de que o DIU não garante que a fecundação não vai acontecer. Não consegue garantir. Uma das coisas já provadas em estudos e prevista na bula desse medicamento é que quando o DIU falha, ou seja, a mulher está com o DIU, e ele falhou por alguma coisa que a gente não sabe. A vida real é assim, não é o laboratório, falhou por algum motivo. Quando ele falha, ele aumenta o risco de gestação na trompa. Por quê? Porque ele permitiu a fecundação e atrapalhou a anidação. Então ela ficou na trompa. Então ele não aumenta de maneira geral a gestação na trompa, mas quando ele falha, aumenta. Ou seja, ele falha. Quantas vezes ele falha e a gente não vê a gestação na trompa porque não deu nem pra fixar lá, errado. Então, a mínima honestidade intelectual nos traria para esse ambiente de questionamento, que faria com que, no mínimo, todo ginecologista que respeita a autonomia da paciente e a cultura dela... Eu hoje converso com uma paciente, né, eu recebo uma paciente, seja teleconsulta, seja no consultório, presencialmente, uma das primeiras coisas que eu pergunto para ela. Como eu pergunto qual a sua idade, se é casada, se não é, profissão, atividade, qual é a sua religião? Qual é essa cultura que está por trás dessa mulher? Os valores que ela tem. E ela chega me perguntando isso. E essa conversa que eu estou tendo com vocês, hoje eu converso com ela. E ela chega à conclusão dela. Agora, eu não posso, como ginecologista, como médico, quebrar essa autonomia e dizer para ela, isso é bobeira. Isso não existe. Ela precisa decidir o que ela vai fazer. É claro que hoje, legalmente falando, uma mulher pode chegar na farmácia e comprar um anticoncepcional. Sim. O que ela não pode é comprar sem saber aquilo que ela está fazendo. Não, mas ela pode chegar no seu consultório, né? Sabendo da sua posição, né? Sim. De fé e tal. Ela pode chegar no seu consultório e falar, doutor, eu só quero um anticoncepcional mesmo e tal. Você chega e você... Tudo bem, você tem os métodos naturais que você, né, defende, claro, né? Mas hoje em dia, uma mulher chegou no seu consultório e falou, pô, doutor, eu quero o método contraceptivo. Acho que nem chega, né, Felipe? Graças a Deus. Só pra entender qual que é, porque assim, só pra fazer um pouco do advogado diabo aqui também. Sim, não, e é bom que a gente fale isso, porque a gente pode ter hoje muitos profissionais da área da saúde vendo, né, a nossa conversa aqui para tentar entender melhor como é que pode fazer isso na vida deles. Tá. Eu recebo muitos profissionais de saúde, né, via direct me perguntando. Preocupados com a ética. Preocupados com isso. No começo, né, da carreira, quando o Instagram estava começando a crescer ali, eu ainda tinha esse dilema.
Hoje, cada vez menos, que a pessoa já chega sabendo quem eu sou. Mas, ainda assim, de vez em quando, vem uma mãe que manda uma filha para conversar comigo. No final das contas, eu explico tudo isso. E ela decide fazer. Eu falei, ótimo, não tem problema nenhum. Eu até acho que tem problema, mas não posso atropelar a vontade dela. Eu tenho uma amiga que faz, você pode procurar ela, porque aqui eu não prescrevo mais. Graças a Deus, hoje, por enquanto, a gente ainda tem uma coisa dentro da medicina chamada objeção de consciência. Né? Em tempos de uma democracia cada vez mais esquisita, a gente daqui a pouco não vai poder emitir esse tipo de parecer, porque vai parecer opinião. Né? Não fato médico. Exato. Primeira vez que eu vou falar isso em público, eu já recebi uma notificação do Conselho de Medicina do meu estado sobre um post sobre o DIU, sobre essa questão que vocês estão me perguntando aqui hoje. E eu fui aconselhado na intimação que eu recebi, por assim dizer, a retirar o post. Caramba! Num movimento político, eu retirei, mas eu questionei com toda a evidência científica que eu estou contando aqui para vocês, cataloguei mais de 20 páginas para explicar para eles por que eu tinha o direito de questionar a possibilidade abortiva de um contraceptivo, que eu estava retirando esse post, mas que a próxima vez eu ia judicializar esse tipo de coisa. Pasmem vocês que essa discussão bioética passou pelo parecer de uma Câmara Técnica de Ginecologia do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. E ali, o parecer dado a meu respeito era de que a minha opinião parecia ser uma mera crença antiquada minha. Meu Deus do céu. Mesmo mandando isso tudo pra eles. E que se eu fosse falar dos anticoncepcionais na minha página, eu deveria me ater aos efeitos colaterais e não essas questões bioéticas. Sabe quem foi que assinou o parecer como chefe dessa Câmara Técnica? Um médico que é dono de uma empresa, posso chamar de empresa, de reprodução assistida. Esse é o caldo ético conflito de interesses ali. dentro do qual a pessoa não se declarou minimamente impedida de deliberar sobre esse fato, porque obviamente essa questão se a vida começa ou não na fecundação afeta diretamente o trabalho e o dinheiro que ele recebe. Óbvio, e você está atrapalhando ali, né? De certa forma, eu acho que não era nenhuma perseguição pessoal, mas minimamente se a gente vai ter uma discussão honesta sobre isso, Sim. uma pessoa que está numa posição de mandar em mim ou regular o meu trabalho, deveria ter a mínima responsabilidade ética de se sentir minimamente tendenciosa, né? Sim. Em defender um determinado ponto de vista.